tablet, né? Uma vez ela pegou o celular da minha cunhada e começou a falar lá, titio, titio, titio. Aí minha cunhada, você encontrou uma foto do titio aí? E ela dava risada, dava risada. E meu celular desse lado aqui, tremendo toda hora, né? Tocando, tocando, tocando. O que ela fez? Abriu o WhatsApp e estava me mandando um monte de carinha. Um monte de gatinho, cachorrinho, né? Então, as crianças já estão bem, já são uma geração que nasceu com a tecnologia, né? A minha geração, a gente não nasceu com a tecnologia, mas a gente viu a tecnologia invadir os lares, né? E a gente já teve contato ali com os primeiros computadores, né? O pessoal aí da minha geração teve o primeiro contato com a internet já ali na adolescência, né? E aí eu estava pensando até, né? Eu falei, nossa, o Chico falou sobre esse assunto e tal, mas vou falar na igreja sobre isso, né? Que coisa diferente, né? Pois é, mas a gente tem falado de vários assuntos diferentes aqui nos seminários que tem ajudado a gente no cotidiano, não é? Então, a gente saber como lidar com as emoções, com outras coisas, né? E com relacionamentos, e até empreendedorismo, vida profissional. Então, por que não falar sobre a internet também, e os perigos, e como a gente, né, se proteger ou tratar, né, desses perigos e ameaças que tem na internet, tá? Supostamente era para... Tá. Opa, agora foi demais. Eu vou dar um breve overview, aí, uma visão geral, né, sobre como a internet surgiu, para a gente só ter um breve histórico, tá? Nada muito técnico, nada muito profundo. Tá? Ela surgiu na década de 60, tá? Então já tem bastante tempo. Hoje a gente fala de internet no dia a dia, né? A gente não consegue se desassociar de internet, mas ela surgiu na década de 60 e ela era chamada de ARPANET. Ela foi desenvolvida pela DARPA, tá? Que é um órgão militar americano de pesquisa e desenvolvimento. Tá? E inicialmente ela conectava 4 computadores apenas. Tá? Eram 4 computadores militares. Depois isso foi se expandindo, né? Depois que os militares testaram, expandiram para o meio acadêmico. As universidades, né, e os pesquisadores tiveram acesso a essa ARPANET também. Então a coisa foi, né, primeiro no meio militar, surgiu no meio militar, foi para o meio acadêmico, e na década de 80 e 90 foi para o meio comercial, tá? O uso comercial mesmo, como a gente conhece hoje. Tá bom? Eu me lembro do meu primeiro acesso à internet, foi aqui na década de 90, mais para o final de 90, foi lá para 98 mais ou menos, era acesso discado, né? A gente tinha que esperar da meia-noite para poder pagar um pulso por ligação, ou então acessar no domingo, né? Que domingo era liberado. E mesmo assim o telefone de casa ficava ocupado e a mãe ficava reclamando. Tem gente tentando ligar, não dá para falar e tudo mais, né? Então era bem, bem complicado. Hoje a internet está onde? A gente tem internet no ônibus, na rua, no bolso, em qualquer lugar. Você não precisa estar mais na frente do seu computador, tá, para ter o acesso. Então, hoje, como que a gente tem aqui alguns meios de acesso, tá? Só para a gente ter a noção como a gente está rodeado disso mesmo. Os smartphones, né? A maioria das pessoas hoje usa um celular que tem algum acesso à internet, nem que seja para o WhatsApp, né? Outros usam, eu mesmo uso como uma ferramenta de acesso mesmo, né? Eu navego via sites, eu, às vezes faço até download no celular. Tá? As Smart TVs, né, muita gente já tem aí, talvez, né, você fala, Will, eu já sei, meu marido comprou uma TV lá que eu vejo Netflix nele. Porque está conectado à internet a sua TV. Né? Inclusive tem uma coisa muito interessante que depois eu vou falar sobre isso também. Sobre as Smart TVs e o fato de elas estarem conectadas à internet também. A gente tem os videogames, né, que já de algum tempo. A gente tem carros hoje em dia conectados à internet. Né? Ainda não está acessível, mas em breve os nossos carros eles vão estar totalmente conectados. Uhum. Opa. Obrigado. Tá? Geladeiras, né? Eu vi esses dias, a gente estava trocando de geladeira, né? Aí eu vi que a Electrolux tem uma bem bacana, que ela tem uma tela, parece uma tela assim de iPad, né? Embutida assim nela. Que aí você vê receita, faz um monte de coisa lá e baixa conteúdo da internet. A geladeira está conectada hoje em dia, tá? Micro-ondas, até roupas, tá?
Tem roupa também conectada. Eles estão desenvolvendo agora os tecidos chamados tecidos inteligentes, né? Por enquanto está meio restrito, tá? Mas um exemplo é o seguinte: esses atletas de alta performance, eles têm umas roupas especiais cheias de sensores que eles vão no treino, coletam as informações do corpo dele, o que está acontecendo com o corpo durante o treino, transmite isso para o computador e aí o treinador pode fazer uma análise daqueles dados para aumentar a performance do atleta. Então, até isso, né, a gente já tem. E a gente tem falado muito, talvez você já tenha ouvido ou não, se for uma novidade, você vai ouvir hoje a primeira vez, que é o IoT, a Internet das Coisas, né? Então, deixou de estar limitado ao computador apenas, né? As coisas, os objetos, eles estão conectados à internet. A gente falou aqui já da geladeira, do carro, tal, mas tem outros tipos de objetos que estão sendo também conectados à internet. Tem lâmpada. Se você for lá no Leroy, a parte de lâmpadas, tem uma lâmpada de LED que ela é conectada. Você pode mudar a cor dela, você pode fazer um monte de coisa legal. E você controla com o seu smartphone ainda. Então, a coisa as utilizações que isso pode ter são inúmeras, né, para o mundo comercial. O Carlinhos, ele não está aqui hoje, mas ele tá estudando uma área muito interessante que tem a ver com isso também, com a internet das coisas, né? Então, eles podem fazer várias análises de dados conforme com o nosso comportamento. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que se preocupar. A gente acaba sendo um grande Big Brother. Tá? Para ilustrar, a gente está sendo monitorado, as nossas atividades, o que a gente está fazendo, os nossos hábitos, né? O que a gente compra, o que a gente consome, o que a gente come, quais são as nossas preferências, né? As empresas, elas usam isso. E quando você está navegando na internet, nada é anônimo, tá? Você acha que você está ali protegido no seu computador, só você tem a senha do seu computador, ninguém sabe o que você está fazendo? Não é assim que funciona, tá? Nada é anônimo. Tudo é registrado, tudo é rastreável, tá? Então você pode, estou até vendo o Anderson ali que também é de TI concordando, né? É tudo rastreável e ele é desenvolvedor de software, ele sabe muito bem disso, né? Você coleta essas informações para uso comercial. Para uso comercial, mas também você pode coletar informações para um uso criminoso, por que não? Né? Existe essa possibilidade, tá? Então, é um assunto que a gente precisa ter sempre em mente. O que eu estou fazendo na internet, que tipo de informação eu estou fornecendo, né? Que tipo de informação eu estou trocando com as pessoas e quem está do outro lado, com quem que eu estou interagindo, né? Que nem sempre é muito claro isso. Tá? Então, eu separei alguns tópicos, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu fiz uma pergunta para mim, tá, mas com tantos perigos, com tantas coisas, né, com tantos riscos, com tanto rastreamento, a internet é uma coisa boa ou é ruim? Né? Ela é uma coisa boa, né, porque, na minha visão, ela é uma coisa boa. Ela conecta as pessoas. Né? Então, eu mesmo trabalho totalmente remoto. Né? O meu trabalho ele é realizado em outro continente. Né? Então, eu não teria nunca uma possibilidade como essa, né, se não fosse a internet. Né? Dá acesso à informação em tempo real e sob demanda. Na hora que você precisa saber de alguma coisa, você vai na internet, usa o novo, o que o pessoal chamava de, desculpa aí, o jeito que eu vou falar, o pai dos burros, né? Antigamente que era o dicionário, hoje é o Google. Né? Você entra no Google, você digita o que você quer saber, ele vai te dar a informação em tempo real ali. É tudo confiável? São todas as informações boas? Não, você não pode confiar em tudo que você acha ali, tá? Você vai encontrar boato, vai encontrar notícia mentirosa, então tem as fontes boas também, tá bom? Então, não acredite em tudo que aparece na internet, né? Tem aí, nem aquelas mensagens de corrente que você recebe por e-mail, pelo celular hoje em dia também, tem muita balela ali, tá? Não cai nessa não, né? Economia, né? Ela traz a economia de tempo e dinheiro. Vocês, talvez, alguns de vocês, já foram a uma loja pesquisar um micro-ondas e viram que na internet, na mesma loja, era 10% mais barato. E ainda entregavam na sua casa, né? Com frete grátis. Então,
né, também traz economia de dinheiro para a gente, né, para as empresas principalmente, mas para o consumidor também. Tempo, você não precisa se deslocar mais também, né? E conhecimento, você tem muito acesso a conhecimento, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai ficava todo ano, praticamente, não todo ano, mas periodicamente ele tinha que comprar aquelas enciclopédias, né, para a gente usar na escola. Então eu comprava uma, aí mudou, aí caiu o muro de Berlim, aí já tinha que comprar outra porque aquela já estava desatualizada, estava falando de duas Alemanhas, que agora a Alemanha era uma só, né? Então já tinha que comprar outro volume para atualizar. Hoje não, essas informações elas já estão atualizadas, né? E você tem acesso lá, você não precisa mais, né, procurar aquele pessoal que ia nas empresas, em casa, né, vender as enciclopédias, né? Então é coisa boa, com certeza, tá? Faça bom uso da internet, é uma coisa muito boa. Só que tudo tem os dois lados da moeda, tá? E hoje em dia o pessoal está estudando, talvez até os psicólogos tenham aí mais informações, mas é um termo que já aparece para a gente de tecnologia, que é o efeito Helving. Efeito Helving, ele é a junção de duas palavras do idioma inglês, tá? A primeira delas é o hell, que significa inferno, e a segunda é heaven, que significa céu, no sentido de paraíso, né? Não o céu azul aqui, mas o sentido de paraíso, né? O céu espiritual. Por quê? Esse termo, ele simboliza o dualismo. Uma coisa que tem um lado muito bom e um outro lado muito ruim, né? Que é o que eu falei, os dois lados da mesma moeda. A internet, ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela conecta as pessoas, diminui distâncias, agiliza, traz economia, ela tem um outro lado ruim, tá? E a gente vai falar um pouco desse lado ruim e algumas coisas, algumas dicas que a gente pode, né, usar de prevenção, né, e para evitar os efeitos desse lado ruim, tá? E aí, é claro que a gente, à luz da Bíblia, a gente pode pensar, né, em como que a gente vai usar a internet, né, a nosso favor, para edificar, né, para nos edificar e edificar os outros, ou para destruição. Isso, a internet ela é neutra nesse sentido. Quem diz o que vai, como ela vai ser usada somos nós, né? Então eu separei esse versículo aqui de Efésios 5, 15 a 16. Você não precisa abrir, está projetado aqui, tá? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A internet é perigosa? É. Mas se você usá-la com sabedoria e aproveitando o máximo das oportunidades que ela te oferece, vai ser uma ferramenta fantástica na sua vida, tá? Na vida dos seus filhos, tá? De você que é jovem aí, adolescente, isso vai te abrir grandes possibilidades de aprendizado, inclusive, tá? Então eu até fiz essa brincadeira aqui. Heaven or hell, né? Céu ou inferno, você que decide. É você que decide qual a utilização você vai dar para a internet, tá? Então vamos falar agora dos perigos, os perigos da internet, tá? Eu separei 5 tópicos apenas, tá? Daria para a gente ter aqui muito mais, e cada um deles aqui daria uma palestra de algumas horas tranquilamente, tá? Especialmente esse primeiro, que é a cibersegurança, tá? Então eu só trouxe alguns que são coisas que vocês vão poder utilizar no dia a dia de vocês, vão poder ter isso em mente, tá? Não quero deixar ninguém alarmado assim, poxa, então vou sair desligando a internet porque... não é isso, tá? É só os cuidados que você tem que tomar, coisas que tem que ter em mente ao acessar a internet, ao usar websites, ao usar o seu celular, tá bom? Ao usar as mídias sociais, tá? Então vamos começar falando sobre a cibersegurança, ou cibersegurança, né? Eu escolhi um dos tópicos, um dos subitens da cibersegurança, que é o phishing, tá? Ele é um termo que lembra um pouco o termo em inglês de pescaria, tá? Nada mais é que o seguinte, é um tipo de fraude que existe na internet, que a pessoa, o criminoso que está tentando te engrupir, te enganar, ele manda um conteúdo se passando ou por uma instituição financeira ou por outra pessoa, para tentar obter informações confidenciais suas.
Eu recebi um ontem desses, tá? Eu recebi no meu celular, não deu tempo de eu pegar a tela para mostrar para vocês. Mas chegou lá, caro cliente Santander. Atualize seus dados até dia tal, clicando no link abaixo. E um link que não tinha nada a ver com o endereço do Santander. Tá? Por que eu sabia que... Bom, primeiro que eu não sou correntista do Santander. Já começa por aí, está tudo errado. Né? Mas eu poderia ser. E aí essa mensagem poderia fazer algum sentido para mim. Né? E eu, será que eles vão bloquear minha conta? Vão cancelar meu cartão? Né? Será que eu não vou conseguir sacar dinheiro? Né? Vão encerrar se eu não clicar aqui? Não, nada disso. Tá? O banco ele nunca manda informação, nem por e-mail, nem por celular, pedindo dados da sua conta, pedindo seu CPF, seu endereço. Ele nem manda link. Tá? As mensagens que eles mandam é totalmente de texto, você não consegue clicar em nada. Tá? Seja no celular, seja no seu e-mail. Tá bom? Então, sempre quando vocês verem isso, digite aqui sua conta bancária, pula fora, fecha na hora. Se for e-mail, apaga, mensagem, apaga. Não clique, tá bom? Porque isso é muito importante. Isso aqui você pode cair em um golpe muito sério e a pessoa ter acesso à sua conta bancária, por exemplo. Tá? Ficou meio pequeno, mas esse aqui é um exemplo. Tá? Eu esperava que talvez desse para ver melhor, mas o e-mail aqui é do Banco do Brasil e olha só como é perfeitinho. Né? Tem o logo, tem toda a identidade corporativa do Banco do Brasil. Né? As cores, você olha... Tem até protocolo de atendimento, ó. O negócio está sofisticado, né? Até como se você tivesse realmente tido uma interação ali com o banco, mas não foi. Tá? Atualização de segurança. Aí aqui ele está pedindo para você clicar nesse link, recadastramento, e digitar seus tokens de segurança lá. E a sua informação bancária. Para quê? Para que alguém possa fraudar a sua conta e ter um acesso indevido e, eventualmente, fazer operações na sua conta bancária. Isso ele está roubando a sua identidade também, o que pode ser uma outra coisa muito séria. Quando você fornece seus dados, de repente alguém pode fazer uma compra em seu nome, ou se passar por você também. É uma das possibilidades do phishing. E eu vou falar de um outro termo também, chamado malware e ransomware. Tá? Malware é um software, é um programa. Antigamente a gente ouvia falar muito de vírus, né? Meu computador pegou vírus e tal. E era usado esse termo porque a gente usava muito disquete naquela época, né? Disquete, depois o pendrive e tal. E como um vírus, ele fazia o contágio, né, do outro computador através do seguinte: você colocou um pendrive ou disquete em um computador que estava infectado, você levava para sua casa. Acontecia isso muito em igreja, viu, gente? Acontecia isso muito em igreja. O pessoal, porque a gente recebe muitos pendrives de muitas fontes, né? A pessoa vem aqui pregar, eu trouxe um pendrive hoje, o pastor traz o dele, o Chico traz o dele, espeta tudo lá no computador da igreja. Era muito comum o computador de igreja estar cheio de vírus, tá? Mas tem forma de tratar isso, né? Então é uma coisa que a gente tem que estar ligado. Eu vou falar de como tratar isso também. Tá? Então, os vírus, eles transmitiam assim, como se fosse um vírus mesmo biológico. Tá? Contato, transmitia através de contato. Aí o pessoal foi sendo mais criativo e desenvolveram outras formas. Né? Eles não precisam mais desse contato físico, a transmissão das mídias físicas. Tá? Então, a gente teve os malwares, que são todos os tipos, né? Inclui os vírus, os worms, que são todos os programas que eles vão fazer atividades no seu computador, sem você saber, e atividades prejudiciais em algum nível, ou a você, ou a outros, tá? A gente pode definir assim. E o ransomware, que foi o caso que a gente teve recentemente na mídia, tá? O que aconteceu? Ele é um código, é um programinha que é desenvolvido maliciosamente também, que ele pega todos os seus dados e sequestra esses seus dados, tá? Sequestra entre aspas aqui. Ele faz um processo chamado criptografia, que ele embaralha, e só quem tem a chave para reverter esse processo é que consegue ter acesso aos dados novamente. Então, qual que é a técnica? Ele infecta o seu computador com isso, pega todos os seus dados, imagina que ele coloca em um cofre que só ele tem a senha. E ele fala: agora você tem que me pagar
um resgate, e eu te mando a senha e você tem acesso de novo aos seus arquivos. Talvez para você pode falar, mas vai pegar minhas fotos de férias, meus documentos de Word, não tem muita, né? Eu tenho backup, eu uso a nuvem e tal. Talvez para você, no nível pessoal, realmente não faça muito, não tenha muito perigo. Tem, mas não tem tanto. Mas se você é dono de uma empresa, por exemplo, a gente tem irmãos aqui que, né, são empresários e tal. Tem informação ali dos clientes, dos seus projetos, dos seus negócios, informação que são vitais para os seus negócios. Já pensou? Você liga o seu computador, você vê que você não tem acesso a mais nada disso e que estão te cobrando uma quantia absurda de dólares ou de reais para que você possa ter acesso novamente, tá? Então, é esse tipo de situação, a gente tem que ficar bem atento também. E isso tudo aqui a gente contrai pela internet, tá? É clicando em links que a gente não estava atento, receber um e-mail que é o spam, que é aqueles e-mails que a gente não solicita, ou como aquele de phishing que a gente mostrou, clicando, baixa um conteúdo, ou então às vezes até acessa uma página. Uma página muito assim, tipo, que está te dando uma vantagem muito grande, assim, sabe? Tipo, conheça um método para emagrecer 100 quilos em 3 dias. Uau, vou clicar aqui, pum. Conheça um método para ganhar até 10 mil reais sem sair de casa. Desconfie dessas, né, propostas muito assim, fora do normal, né? Se alguém souber um jeito honesto e correto de ganhar 10 mil reais sem sair de casa, me avisa que eu estou interessado. Mas até então, né, não dá, tá? Então, às vezes, só de você acessar a página, o seu computador já baixou esse código malicioso. Se você não tiver a devida proteção, que é o que a gente vai falar agora, como se proteger? Né? Invista em soluções de antivírus, ou que a gente chama hoje de soluções de segurança, ou endpoint security, que é o termo em inglês, né, utilizado. Tá? Tem várias ferramentas. Quando você compra um computador novo, vem até com um lá já, tá bom? Então você pode comprar, é barato, às vezes R$50 por ano, e tem os gratuitos também. Esse Sophos Home é muito bom, é gratuito, ele oferece uma boa segurança, tá bom? E nunca clique nesses links suspeitos. E cuidado com aquelas redes que você faz download de MP3, filme que ainda não saiu no cinema, tudo mais. Aquilo ali é um bom ambiente para você pegar vírus, tá? Mídias sociais, eu vou correr um pouquinho aqui, tá? Quais são os perigos da mídia social? Das mídias sociais? Superexposição, você está postando conteúdo que você não deveria estar postando, você está expondo a você, expondo a sua família, os seus filhos, tá? Isso acontece e é mais comum do que a gente imagina. Você está expondo assuntos pessoais seus também lá, que as pessoas não devem ter acesso, tá? E você olha ali que, por exemplo, você fala uma coisa que é muito sua, e aí o pessoal fica sabendo, porque você tem lá 400, é muito comum isso, tá? Você tem 400 contatos lá e você acha que são todos seus amigos e todos vão entender o que você está postando e está tudo certo. Não é assim, gente, tá? Não é assim. Ninguém tem aquele número absurdo de 2.000 amigos e tal, então você tem que controlar quem tem acesso ao quê. Dica que eu dou, coisa muito pessoal, foto de criança, tá? Não posta, tá? Não posta, porque qualquer um que tiver acesso àquilo ali, ele pode baixar aquele conteúdo e usar de qualquer outra forma. Teve uma notícia esses dias muito engraçada, que teve uma atriz brasileira, não me recordo o nome dela, ela teve uma foto do perfil dela da rede social, baixada, né, uma foto normal, de perfil, assim, de rosto e tal, e foi usado em um jornal em Portugal por um anúncio de profissionais de sexo, prostituição, assim. Então, colocaram a foto dela lá. Então, as fotos que a gente coloca lá, as pessoas, especialmente se tiver aquele perfil público, que todo mundo tem acesso, podem baixar sua foto e usar da maneira que bem entender, tá? Fora as informações também que acontecem lá, que você posta lá, desculpa. Já aconteceram assaltos baseados em o que a pessoa estava postando. Tinha um pai que postava tudo, tá? Isso é verídico, tá? Saiu até já reportagem sobre isso, a Polícia Civil falando, olha, a gente chegou no criminoso, porque o pai tinha perfil público, ele postava tudo, o cara conseguiu identificar onde os filhos dele estudavam e os horários onde
que ele saía de casa e tudo mais. Então, é possível fazer esse tipo de rastreamento. Então, tome cuidado, né? Seja sábio, considere o que você vai postar antes de postar, tá bom? E não se exponha, porque isso é um risco, tem ameaças à sua segurança física e à sua integridade moral também. Alguém pode usar pode tirar uma frase sua de contexto, pode utilizar uma imagem ou informação sua de maneira inadequada também. Então, esses são os cuidados, né? Realmente reflita antes de postar, tá bom? Não exponha seus familiares. E se você tem filho, né, que curte bastante, essa galerinha mais jovem, converse com eles, né, sobre o uso equilibrado da internet, o que deve postar. Tem que ser uma conversa bem tranquila, tá, para vocês se apoiarem, né? Porque imagina o seguinte, às vezes você está de uma geração que você sabe essa questão da segurança, tá, você tem isso para compartilhar com seu filho, e ele tem a outra via, que ele domina a tecnologia. Então, vocês podem se ajudar mutuamente. Pô, filho, eu acho que esse negócio aqui não é legal postar, mas como que eu faço? Ele pode te dar uma dica também, tá? E vocês se ajudam mutuamente. Pornografia. Acho que isso aqui já foi até falado, né? Em um outro seminário aqui, eu ouvi acho que era sobre sexualidade, mas foi o Leandro, né, inclusive. O Leandro, foi uma pena que eu não estive aqui, porque ele é meu amigo. A gente, né, foi adolescente juntos ali na época de se converter, tocamos juntos, mas foi uma pena que eu não estava no mesmo dia. Mas existe uma estimativa, uns dizem que, eu coloquei até um asterisco, porque não é muito exato, tá? Eu já ouvi dizer que 15% da internet, do conteúdo, é de pornografia, mas eu já ouvi dizer que 30%. Eu já ouvi dizer também que 4%, apenas 4%. Seja qual for o número, imagine a grandiosidade da internet. Vamos chutar o mínimo, 4%, que foi o mínimo que eu já ouvi, e 30% foi o máximo. É muita coisa. Já é muita coisa. Existe um site, tá, especializado em conteúdo pornográfico. Eles alegam, só em 2015, ter transmitido vídeos pornográficos, né, cerca de 75 gigas de pornografia por segundo. No ano de 2015. É o conteúdo suficiente para encher 175 milhões de iPhones de 16 gigas. É muita coisa. Tá? Então, eu quero só dizer o seguinte, independente se é 4 ou se é 30, é um tipo de conteúdo que está presente e ele é nocivo. Tá? Outra coisa que tem que estar atento também. O Google, ele registra tudo que você pesquisa lá. Tá? Então, de novo, nada é anônimo. E entre 2005 e 2013, eles notaram que o termo teen porn, que é pornografia infantil, mais do que triplicou. Ou seja, as pessoas estão buscando na internet pornografia infantil. Tá? E eles estimam que esse termo, ou buscas por pornografia infantil, seja quase 1/3 das buscas que o Google registra. Tá? Então é muita coisa. Então, atenção especial para quem tem filhos, né, tá naquela idade de namorar. Bom, pornografia a gente não precisa falar que é pecado. A gente, como cristão, a gente reconhece isso como um pecado, né? Não é uma prática que a Bíblia permita ou acesso que a Bíblia permita, tá? Ela vicia e causa dependência. Psicólogos de plantão podem confirmar isso. Eu não estou falando bobagem, né, Jússi? É isso mesmo, né? Afeta negativamente o relacionamento conjugal, tá? Porque não são só pessoas solteiras que acessam, pessoas casadas também. Tá? Estimula a infidelidade, tá? Destrói o conceito de uma relação sexual saudável e santa. Né? O que aquelas cenas representam, elas não representam o que Deus pensou para o ato conjugal de um homem e de uma mulher. Tá? E também é prejudicial para todo mundo, mas inclusive para quem está em fase de desenvolvimento. Tá? Eles acabam crescendo com uma ideia errada de sexualidade. Né? Isso deturpa. Tá bom? Então, para os jovens é especialmente perigoso. Isso aqui tem algumas técnicas que você pode usar, mas a melhor delas, é claro, é essa aqui. Ter uma conversa franca, instruindo os filhos, né?
e de como acessar, né, de não acessar esse tipo de conteúdo, né, de como se livrar disso. Se você tem algum tipo de problema com isso, né, é bom procurar ajuda imediatamente, né? Converse de repente com um pastor ou com alguém de sua confiança, com algum irmão, orem juntos, né? Procure um psicólogo também, isso ajuda, tá? E use também a tecnologia a seu favor. Tem programas que controlam o tipo de acesso e você pode bloquear. Você pode falar, olha, vou instalar esse programa. Inclusive aquele Sophos que eu falei, ele tem isso, tá? Ele é antivírus, mas ele também tem filtro de conteúdo. Então você pode bloquear o tipo de acesso à pornografia, a drogas, tudo isso ele tem várias categorias que você pode bloquear. E também dá para ser instalado em celular, tá bom? Então é uma coisa também que pode fazer. Tá? É mais técnica, né? Não envolve essa parte muito, que eu estava falando com o Chico, né? Tem que ter o diálogo, porque você já constrói a confiança e o conhecimento, mas em alguns casos é melhor que você, né, simplesmente corte o acesso mesmo, né, para nem ser tentado a acessar e acabou. A gente já ouviu falar de bullying, né? Bom, na minha época não tinha isso, né? A gente era meio veterotestamentário, né? Olho por olho, dente por dente, né? O moleque te deu um soco na escola, você dava outro, aí depois você tomava bronca quando chegava em casa, né? Mas hoje tem o bullying e extrapolou a questão do ambiente físico, tem o cyberbullying, tá? Isso aqui, para você que tem filho adolescente, pré-adolescente, é muito importante você saber que isso existe, tá? Cyberbullying é a prática de molestar, ofender, humilhar, ameaçar ou praticar qualquer tipo de assédio moral no ambiente virtual, tá? Então isso existe e as pessoas estão usando a tecnologia para fazer isso. Como eu falei, nada é anônimo, né? Então, às vezes, se você manda já começa por aí, né? Você manda uma foto que você não deveria mandar para alguém, aquela pessoa ela pode pegar aquela foto e espalhar entre os contatos dela, tá? É totalmente viável fazer isso e a pessoa que foi fotografada, ela vai sofrer humilhação, vai, né, ser uma vítima desse tipo de ação. Isso pode acontecer por mensagem de texto, pode ser via difamação. Você viu fulano, tal, espalha uma fofoca, uma notícia inverídica sobre a pessoa que vai trazer consequências gravíssimas, né? A pessoa pode chegar no emprego dela, ela pode perder o emprego, pode chegar na escola e a criança começar a ser excluída pelos colegas, tá? Mas por qualquer tipo de conteúdo que pode ser transmitido por meios digitais, seja o computador, seja o teu smartphone, tá bom? É muito difícil identificar o agressor, tá? Mas tem aquele clássico, a menina, a jovenzinha, ela tinha mandado umas fotos meio assim que não deveria ter mandado para o namorado, rompeu com o namorado, isso acontece, viu, gente? Aí o namorado fica com raiva dela, porque tomou uma bota, aí pega a foto e manda para todo mundo. Você já deve ter visto isso até talvez em filme, né? Acontecer, em seriado, isso acontece, tá? Pelo menos, eu não encontrei estatística do Brasil, mas nos Estados Unidos, cerca de 43% dos adolescentes, eles alegam já ter sido vítimas de cyberbullying em algum nível, tá? Ou por difamação, ou por humilhação, ou por ameaças, tá bom? E sempre tem agressores aí procurando vítimas, tá? Então, pessoal, vocês que são aí os teenagers, né, as gerações mais novas, se alguém fizer alguma coisa desse tipo com vocês, procurem seus pais, tá? Conversem com seus pais, conversa aberta, eles vão poder te ajudar, tá? Não fique com vergonha, tá bom? E você que é pai, tem filhos aí nessa idade, converse com eles, perceba ali se ele não está mais querendo usar. Ele gostava de usar o celular, não está mais querendo usar, tal. Tenta investigar, ver se não tem alguma coisa acontecendo nas redes sociais, né, que está de repente difamando seu filho ou sua filha. Tá? Os dispositivos móveis, eu já estou partindo aqui para o final, né? Ele também tem alguns perigos, né? Porque o que você tinha que está na frente do seu computador para você estar exposto, agora você não precisa mais. Você está exposto em qualquer lugar, né? Porque o seu celular ele tem acesso multimídia, ele vê vídeos, fotos, acessa redes sociais, tá bom?
É um meio de fácil acesso à pornografia e outros conteúdos nocivos. Quando a gente fala outros conteúdos nocivos, tem vendas de drogas nas internet, tem vendas de armas ilegais, tá? Existe um termo que é chamado Deep Web, tá? É uma web que a maioria de nós não conhece, tá? Ela é acessada através de programas específicos, tá? E esses programas específicos, eles tentam trazer alguma anonimidade, tentam trazer alguma forma da pessoa ficar anônima, mas não. E lá é o submundo da internet, tá bom? E lá você consegue negociar armas, aprender como fazer uma bomba, tudo mais. Então, muito cuidado com isso. Pode causar dependência também. Tem a questão lá do sexting, né, que são o envio de fotos provocativas, o nudes, né, que isso também é um risco. Pode causar isolamento social, né, a pessoa fica viciada naquilo, né, e não conversa mais com as pessoas, não vai visitar mais ninguém, só faz tudo via Facebook, tudo via WhatsApp. E causa distração a dirigir ou andar, podendo levar a acidentes graves, sem contar que é ilegal, né, você usar o seu celular no trânsito, tá? Existe lei para isso. Novamente, né, boas conversas, né, sobre os riscos, né, explique também para os seus filhos, e você também tem a noção que essas mensagens trocadas, elas não são realmente particulares e anônimas, tá? Elas podem ser acessadas pelas pessoas, tá? Os conteúdos dessas mensagens que você troca, elas podem ser, por exemplo, se você me mandar uma mensagem para o meu celular, eu posso pegar e encaminhar para a minha rede de contatos, entendeu? Então, não é seguro, né? Tá bom? Tem que estabelecer alguns limites para o uso de dispositivos móveis, né? Eu tenho um amigo que ele chegou e falou o seguinte, ele falou lá em casa, ele é pastor inclusive, ele falou redes sociais, WhatsApp até as 8 horas da noite. Depois disso, a gente vai sentar, jantar juntos, compartilhar como foi o dia na escola, como foi o dia no trabalho, né? Assistir um bom filme, orar também, claro, ler a Bíblia. Então, né, alguns optam por estimular certas regras, né, estipular certas regras, mas isso aí vai de cada um, tá bom? Busque conhecer também as ferramentas de segurança, como eu falei para vocês, né? Existem softwares que são possíveis de instalar no smartphone e agregar mais segurança também. E nunca use o WhatsApp ali na hora que você está dirigindo, tá bom? Para encerrar, um outro versículo, né, que tudo que você fizer na internet, tudo que você fizer nesse contexto de vida digital, faça para a glória de Deus, né? Faça sabendo que o Senhor está ali com você, né, e que você pode fazer um bom uso daquilo para si próprio e para os outros, né? Então, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, inclusive acessais a internet, fazei tudo para a glória de Deus. Tá ok?